Quais são os principais tipos de gráficos que você pode aplicar e utilizar nos seus inventários florestais e projetos? Quer saber quais são? Então vem comigo nesse vídeo. Então olha só, você foi para o campo, fez o levantamento tudo correto, né? Fez os cálculos, né? Tudo certinho, beleza, no seu projeto florestal. E aí, na hora de apresentar para o seu cliente ou para o órgão ambiental que vai fazer o licenciamento, é só juntar os dados e enviar tudo para ser analisado para o seu cliente ou pelo órgão. Não que isso seja errado, mas entenda que não somente os dados estejam corretos, mas é também muito importante você se atentar para a forma como você apresenta esses dados. Isso é fundamental para que você entenda melhor e também para que o seu cliente, para o órgão ambiental, saibam bater o olho e analisar corretamente esses dados e que tudo seja aprovado no final das contas. Isso tudo porque não basta ser, tem que parecer, né? Ou seja, não basta os dados estarem corretos, né? Imagina o seu cliente recebendo o seu relatório de inventário florestal com aquele monte de número, né? É importante ele bater o olho, né, nos gráficos, nos relatórios, na apresentação dos seus resultados e ele entender de forma simples, didática e prática, né? Mesma coisa um analista de meio ambiente que vai analisar o seu projeto de licenciamento ambiental, né? Saiba que lá existe uma pessoa, né, que ele não foi para o campo, né? Não foi ele que fez o levantamento, seus cálculos. Então, quanto mais fácil tiver para o analista de meio ambiente entender os seus dados, entender os seus relatórios, mais fácil vai ser para ele analisar, consequentemente mais rápida vai ser a aprovação do projeto e depois de tudo isso você consegue ter mais autoridade com o seu cliente, com a sua empresa e também para o analista de meio ambiente. E saiba que eu tive que aprender isso tudo na prática, né? De que não necessariamente um bom projeto florestal é aquele que contém páginas e páginas e páginas de documentos, de relatório, de informação. Um bom projeto florestal é aquele que cumpre o objetivo que ele é proposto, né? Então, para o seu cliente, se o seu cliente ele tem o objetivo de entender a dinâmica da floresta, isso vai te ajudar. Para o analista de meio ambiente, se o objetivo ali do caso é aprovar um projeto de licenciamento ambiental, um bom gráfico pode ajudar em todos esses casos. Então, é muito importante você saber quais tipos de gráficos são os principais que eu considero para você aplicar nos seus projetos e consultorias. Então por isso que agora eu quero te mostrar aqui alguns dos que eu considero aqui os principais, tá? Então vou começar aqui, ó, olha só, isso aqui é um mapa de calor, tá? Isso aqui muitos profissionais não utilizam, não sabem desse tipo de gráfico, desse tipo de apresentação de resultado, mas isso aqui é ótimo para você interpretar dados da floresta. Então entenda que, vamos supor, todos esses aqui são talhões, né? Todas essas áreas são talhões de uma floresta. E cada um desses pontos é uma área, é um ponto de uma parcela amostral de um inventário. E aí cada um desses pontos ele tem aqui uma informação de circunferência, altura, volume por hectare, número de árvores e assim por diante, né? Então nesse caso aqui, olha só, a gente gerou um mapa de, deixa eu ver, aqui é um mapa de CAP, né? Isso, mapa de CAP, tá? Ou seja, em cada ponto desse aqui tem uma informação de circunferência média da floresta. Então a gente tem aqui uma legenda, ó, em que as áreas em vermelho tem circunferência entre 78 e 83, aí vai indo até as áreas em azul que tem circunferência entre 117 a 122. Então imagina se a gente entregasse, aqui se eu não me engano tem quase 400 parcelas amostrais nessa floresta toda. Então a gente imagina você entregar aquele monte de número, parcela por parcela, aquele monte de informação de CAP. É muito mais fácil, tanto de você quanto do seu cliente, enxergar em cores, né, nesse mapa de calor, quais são as áreas mais fracas em vermelho, quais são as áreas mais desenvolvidas em azul até o azul escuro. Olha só, aqui a gente tem um panorama geral da floresta com um único mapa, né? Então isso aqui é um mapa de calor de CAP, mas claro, pode ser feito um mapa de calor de volume, um mapa de calor de quantidade de árvores por hectare e assim por diante. Olha só, a gente tem aqui uma região mais fraca, a gente tem aqui para cima as regiões mais fortes, aqui na esquerda aqui também, enfim, tá? Mapa de calor é uma excelente maneira de você apresentar os seus resultados. Um outro tipo de gráfico, né, que eu acho bacana, bem simples de fazer, mas que ajuda muito, né, são mapas em colunas. Por exemplo, isso aqui é um mapa de a distribuição diamétrica de uma floresta plantada, né? Então a gente tem aqui no eixo X as classes de diâmetro, no eixo Y a gente tem a quantidade de árvores por hectare, né? Então nessa floresta aqui, ó, ela tem
aqui ó, a média de circunferência, a média de diâmetro, aliás, está em torno aqui de 28 a 30 de diâmetro. Então, ó, isso aqui é o comportamento de uma floresta plantada, né, naturalmente, tá? A gente tem uma maior quantidade de árvores ao redor da média e uma menor quantidade de árvores abaixo da média e uma menor quantidade de árvores acima da média. Então, esse gráfico com esse comportamento é normal de uma floresta plantada. Se isso aqui fosse uma floresta nativa o gráfico eu não trouxe aqui, mas ele tem um outro comportamento. Numa floresta nativa a gente tem uma maior quantidade de árvores mais finas, estaria mais ou menos aqui assim. Aí, à medida que a gente vai aumentando as classes de diâmetro, vai diminuindo a quantidade de árvores. Então, numa floresta nativa, esse gráfico ele tem o que o pessoal chama de J invertido, um formato de J invertido, porque ele começa alto e ele vai decrescendo à medida que vai aumentando as classes de diâmetro, tá? Então, esse aqui é um gráfico de colunas muito simples de fazer, mas ele é muito útil na hora de você apresentar os seus resultados, tá? Um outro exemplo também de gráfico de colunas, olha só. Aqui está feito um comparativo de vários inventários, né, de 2009 até 2023, para vários talhões, ó, talhões e clones, extensivo pastoril. Então aqui você observa aqui essa evolução, né, em colunas, tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui, ó. Aí, ó, a gente tem aqui uma evolução também em linhas, tá? Então, a gente até compara, por exemplo, uma evolução do tempo, a evolução ao longo do tempo em colunas, tá? Que pode ser feito, mas eu acho até mais fácil de se ler e interpretar quando essa evolução ela é feita em linhas, tá? Então, a gente tem aqui, ó, uma evolução do volume por hectare para cada um de vários talhões aqui, ó, de 2009 até 2023, tá? Então, por exemplo, o talhão 1 e 2, ó, é a linha azul e vermelho, que ela vai crescendo. Aí, ó, essas que estão acima aqui do talhão 1 e 2 são clones, né? Clone 1, clone 2, clone 3, clone 4, clone 5. Visualmente a gente observa, ó, que o clone 2 ele tem maiores valores de volume, né? Aqui por último aqui está o silvio pastoril, ele tem menos volume porque ele tem menos quantidade de árvores por hectare, né? E aí você deve estar se perguntando, né, por que o gráfico em volume ele estava crescendo, mas de 2020 para 2021 ele diminuiu, quer dizer que as árvores diminuíram de volume? Não, isso aqui é uma forma de interpretar os resultados também, né, em linhas. Esse decréscimo é porque aqui houve um desbaste. Então as árvores cresceram em volume por árvore, mas como diminuiu a quantidade de árvores, consequentemente diminuiu o volume, tá bom? Então esses aqui são gráficos, exemplos de gráficos e apresentação de resultados muito bacanas e fáceis de fazer, tá? Que você pode aplicar aí na prática nos seus projetos, inventários e consultorias, tá bom? Se ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários. Quer aprender melhor como fazer cada um desse tipo de gráfico? Então escreve nos comentários ou me chama no direct, tá? Pra gente trocar uma ideia, beleza? Valeu!